Olá! Nesta unidade vamos estudar o inquérito policial. O professor Pedro Paulo Marques irá abordar o conceito, a natureza jurídica, as finalidades e as investigações preliminares do inquérito policial. Preste bastante atenção na aula, pois este tema é sempre cobrado em concursos. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Paulo Marques, sou professor de processo penal e também atuo como delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Nesta unidade, nós trataremos de inquérito policial, tratar sobre a matéria de inquérito policial e as principais características. Pedro Paulo Shoa Fonseca Marques é delegado de Polícia Civil de Minas Gerais na DEIC, Delegacia Especializada em Investigações de Crimes Cibernéticos. É especialista em Ciências Penais pela PUC Minas e professor dos cursos Pretorium, Prolabore, Orville Carneiro, Seijuf, da Universidade UNA e da Acadepol Minas Gerais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então o nosso estudo sobre o inquérito policial, passando sobre o conceito de inquérito, a natureza jurídica do inquérito policial, as principais finalidades e características relacionadas ao inquérito policial. Bom, muito bem. Iniciando esse nosso estudo, o inquérito policial, já anota de uma vez o conceito no seu caderno, o inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo prévio, ou seja, é um procedimento que ocorre antes do processo penal. Então, um procedimento administrativo prévio que tem como finalidade a investigação de infrações penais. Repetindo, o inquérito policial, então, é um procedimento administrativo prévio, ou seja, anterior ao processo penal, que tem como finalidade investigar infrações penais. Ok? Bom, vamos destrinchar um pouco esse conceito aí, antes da gente chegar à natureza jurídica do inquérito policial. Eu disse que o inquérito policial ele é um procedimento. Vem cá e anota no seu caderno. Vamos começar isso então. Inquérito policial e esse conceito vamos destrinchá-lo. Bom, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte, que ele é um procedimento administrativo. Pessoal, quero dizer o seguinte, quero dizer que o inquérito policial não é processo. O inquérito policial ele é um procedimento administrativo. No direito, como instrumentos, nós temos processo e procedimento. O inquérito, então, é um procedimento e é um procedimento que não é judicial. Por quê? Porque está no quadro. Ele é um procedimento administrativo prévio pelo seguinte, porque ele antecede o processo penal. Beleza? O inquérito policial, então, antecede o processo penal. Presta atenção no desenho aqui que eu vou apagar daqui a 10 segundos. Bom, esses dois círculos aqui representam o primeiro, inquérito policial, e o segundo seria o processo penal, estrito sensu, o processo penal na sua fase judicial. Presta atenção. Quando nós estudamos a matéria processo penal, nós temos que entender que o processo penal engloba tanto a fase do inquérito policial como a fase do processo penal judicial. Beleza? Ah, Pedro, você falou que o inquérito seria um procedimento administrativo prévio. Então eu estava achando que o inquérito não fazia parte do processo penal.
Faz sim. A matéria processo penal, pessoal, envolve a fase judicial e a fase administrativa, uma fase inquisitória, que é a fase do inquérito policial. Bom, então, inquérito, fase procedimento administrativo prévio, que tem como finalidade, ou a principal finalidade do inquérito policial, é essa aqui, ó, a investigação. Investigação. Beleza? O inquérito policial, então, é destinado à investigação. Mas investigação de quê, Pedro? Por exemplo, se João deve para José 50 mil reais e não paga, o inquérito policial pode investigar, pode ser utilizado para a investigação dessa dívida? Não. Porque o inquérito policial, pessoal, ele é utilizado apenas para investigação de crimes, para investigação de infrações penais. Então, coloca isso aí. Inquérito policial é destinado à investigação de fatos criminosos. Pedro, mas dívida não é crime, não? Não. Dívida no Brasil não é considerado crime, não. Ok? Inquérito policial, para finalizar, procedimento administrativo prévio, ou seja, antecede ao processo, destinado à investigação de fatos criminosos. Muito bom, Pedro, mas na prova pode aparecer a seguinte pergunta, e é a pergunta que de vez em quando costuma aparecer aí em concursos públicos. Principalmente em concursos públicos relacionados a carreiras policiais, por exemplo, a delegado de polícia, agentes de polícia federal, costuma aparecer esse concurso, essa pergunta. E qual que é a pergunta? É a seguinte: qual a natureza jurídica do inquérito policial? Qual a natureza jurídica do inquérito policial? Bom, presta atenção aqui. Pedro, sempre quando alguém me pergunta natureza jurídica, eu fico meio voando, porque eu não sei o que é natureza jurídica. Então escreve isso aí no seu caderno para nunca mais você esquecer. Natureza jurídica, quando eu pergunto, quando o examinador da sua prova questionar qual a natureza jurídica de determinado instituto, ele quer saber o seguinte. Exemplo, o inquérito. O que o inquérito policial representa dentro de todo ordenamento jurídico? Então, pessoal, natureza jurídica, passando para o português, qual que é a espécie do inquérito policial? O que esse instituto jurídico, inquérito policial, representa dentro do todo? O todo é o ordenamento jurídico. Então, pessoal, anota aí no seu caderno a natureza jurídica do inquérito policial, ou seja, o que o inquérito policial representa dentro de todo ordenamento jurídico é um procedimento administrativo. Ok? Anota isso no seu caderno. Inquérito policial é um procedimento administrativo. Qual é a espécie do inquérito policial? Qual é a natureza jurídica do inquérito? Natureza jurídica de procedimento administrativo. Beleza, mas presta atenção. Pedro, fala mais sobre o inquérito policial. Bom, eu já disse que o inquérito é uma forma, é um meio de investigação de fatos criminosos. Agora, antes de aprofundarmos, antes de mergulharmos aí no inquérito policial, você tem que saber que existem outras formas, outras maneiras, outros meios de investigação, outros meios para investigar crimes, que não apenas o inquérito policial. Então escreve isso aí no seu caderno. Existem outras formas, ou existem outros instrumentos, ou existem outros meios que são utilizados, que podem ser utilizados para a investigação de crimes, de fatos criminosos. Quais são esses meios, quais são esses instrumentos? Coloque aí no seu caderno. O primeiro, pessoal, o primeiro exemplo
de instrumento que pode ser utilizado para a investigação de crimes, o primeiro é chamado de TCO. Anota isso aí, não deixe de anotar. TCO. E o que é o TCO? O TCO é o termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência também poderá ser utilizado para a investigação de crimes. Só que crimes de menor potencial ofensivo. Escreve isso aí no seu caderno. O TCO, essa abreviação TCO, termo circunstanciado de ocorrência, será utilizado para a investigação de crimes ou infrações penais de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. Sabe aqueles crimes, aquelas infrações penais pequenininhas, de menor potencial ofensivo, aquelas que têm pena máxima combinada de 2 anos até 2 anos? Até 2 anos? Aqueles famosos crimes, né, que são julgados e processados pelo Juizado Especial Criminal. Pois é, esses crimes, em relação a esses crimes, em regra não haverá inquérito policial. Ao invés da autoridade policial, do delegado instaurar o inquérito, será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Bom, nós vamos ver no decorrer desse nosso estudo que existem também outras formas de investigação e outras pessoas ou outros órgãos que também podem investigar além da polícia judiciária, né? Além da autoridade policial que preside o inquérito policial, do delegado que preside o inquérito, outras pessoas representando outros órgãos também poderão investigar crimes, atos infracionais, mas isso é matéria, é assunto para uma nova, né, unidade de estudo. Mas antes de finalizarmos, presta atenção com essa questão que sempre cai em prova, sempre é cobrada em prova. E a questão é a seguinte: o inquérito policial é a única forma, é o único meio de investigação de crimes? Já foi respondido durante essa aula, eu falei disso pelo menos 3 vezes. Responde, coloque isso no seu caderno. Não. Já aprendemos que, além do inquérito policial, existem outras formas, outros meios de investigação de crimes. Ok? Ótimo, pessoal. Nos vemos, então, na próxima unidade. Um grande abraço. Como vimos, uma das finalidades do inquérito policial é a colheita de provas. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de anotar o que achar mais importante no campo Minhas Anotações, para depois você consultar quando e onde quiser. Até a próxima!